Está começando mais um Literato e hoje cheio de poesia e com o pé na luta dos povos originários. Vem comigo que a nossa viagem está só começando. Abrindo um caminho no meio de um Brasil esquecido pela grande mídia e pelo poder público, Givanildo da Silva lança Terra de Sangue e Sangue na Terra, o rastro do colono capitalismo em Pindorama, e levanta importantes questões sobre o papel dos povos originários. Porque o que acontece é que é o seguinte, o processo de invasão territorial, ela não diz respeito só à invasão da terra, né? Ela diz respeito também a um processo de apagamento, né, dos povos que são invadidos, né? Hoje a poesia abre espaço e brilham os versos de Ana Neves que vamos conhecer no Eu Sou. Eu levava uma casa inteira na cabeça aquela tarde quando você veio me dizer que o lugar que a gente vive é um plano suspenso e que poderíamos facilmente morar no olhar de alguém. A melancolia da despedida em ausência, de Vinícius de Moraes, na voz de Rafael Câmara. Encostarás a tua face em outra face. Os teus dedos enlaçarão outros dedos. Tu desabrocharás para a madrugada. Mas tu não saberás que quem te colheu fui eu. E você quer dicas de leitura? A gente ainda tem o Na Estante e o Tá na Lista. Então vem comigo na nossa viagem literária. O Literato está no ar. Pindorama, solo santo invadido, transformado em nação, fruto podre, corrompido, sem raiz, sem coração. Hoje o chão é devolvido a um índio bem vestido em camisa de botão. Nos versos de Marcelo Assetti, vemos o que aconteceu com Pindorama, um nome que os povos originários deram para o Brasil. Nessa pátria amada, a luta não cessa e Givanildo da Silva, indígena em situação urbana, sabe muito bem disso. É com a mente nessa batalha contínua por manutenção de legado e história que surge Terra de Sangue e Sangue na Terra, o rastro do colono capitalismo em Pindorama, livro que ele apresenta para André Cordeiro na nossa entrevista de hoje. Olá minha gente, está começando mais um quadro Entrevista com o Autor e hoje a gente está com Givanildo Manuel da Silva, ele conhecido como Giva, que é escritor, guardião de memórias e bem-vindo. Bom, André, primeiro eu queria agradecer aí a possibilidade da gente vir aqui discutir, né, a nossa obra, e que é uma obra que é um tema, né, que ele é urgente, é um tema necessário e que a gente precisa criar mais oportunidades e espaços para fazer essa discussão. Então, desde já eu queria agradecer aí o convite de vocês. Me diga de onde você vem e o que é que trilha sua escrita. Certo. Então, André, eu sou de uma região de Pernambuco, né, que é a região de Mataçu, que é a cidade de Catende, né, que é uma cidade que os povos, né, circulavam por lá, né, tinha 3 grandes aldeamentos ali nessa região da Mataçu e havia um processo, né, principalmente né, nessas grandes secas, né, de 30, 40, 50 para essa região, as pessoas, os indígenas que estavam no sertão, se deslocavam para essa região para sua sobrevivência, né? E a gente, em decorrência disso, existe vários deslocamentos em relação aos povos indígenas. E um deslocamento é dos seus territórios para outros territórios e inclusive, né, indo para os centros urbanizados, ou seja, as cidades, né? Então, a minha escrita, a minha preocupação com esse livro é fazer um pouco, né, a partir dessa minha vivência pessoal, também pensar, né, o que aconteceu ao longo de 525 anos de invasão, né, o que aconteceu aos povos indígenas durante esse processo. Qual é a importância de você estar escrevendo sobre isso, de você como pessoa indígena, né, tá escrevendo, né, relatando isso em livro,
Bom, eu tô assim, acho que essa sua pergunta, eu acho que é uma pergunta central, sabe, André? Porque o que acontece é que é o seguinte, o processo de invasão territorial, ela não diz respeito só à invasão da terra, né? Ela diz respeito também a um processo de apagamento, né, dos povos que são invadidos, né? E esse apagamento, que é o etnocídio, nega a presença, né? Muito embora a gente, primeiro, né, nós éramos e somos, né, povos, né, muito complexos, né? Se a gente for, inclusive, comparar com o pensamento, as tecnologias, né, do invasor, a gente vai verificar que a grande tecnologia que os invasores trouxeram foi a tecnologia de guerra, né? Se a gente for pensar diversas outras tecnologias, elas foram desenvolvidas e foram praticadas aqui, né? E era praticada pelos povos que aqui estavam, né? Além de ter uma complexidade nas relações, né? De troca, de vivência, de experiência, enfim. Aí tem um processo de apagamento, né? Muito grande, né? Porque quem invade nega o outro, né? Tem um pensador martiniano, que é o Frantz Fanon, que ele vai falar, né? Que o colonizador, ele desumaniza o colonizado, né? Isso é algo importante. Então, você negar a presença, você negar a complexidade, você negar a resistência dos povos indígenas, né? Faz parte desse processo de invasão, porque você precisa consolidar a invasão. Então, você traz, né, todo um pensamento, né, que é autorreferenciado. Ele é referenciado no mundo branco, homem branco, europeu, né? E é teocrático, né? Porque esse pensamento traz uma ideia, né, de que o mundo precisa se organizar a partir desse pensamento, ou seja, tem uma verdade revelada, né? Todas as ações foram feitas para que os povos indígenas não pudessem se expressar, né? E também é criado uma historiografia, criado todo um processo de apagamento que a gente chama de etnocídio, de epistemicídio, né? Só da década de 80 para cá, por exemplo, é que a gente passa a ocupar as universidades, por exemplo, né? Nós ficamos de 1890 a 1991 sem aparecer no censo. A necessidade de falar sobre isso é a necessidade de dizer, olha, tem um problema, né? Para a gente compreender esse território, é necessário a gente compreender esse povo que foi invadido e pensar sobre esse processo de invasão, o que ele significou, o que ele significa para nós, né? Tem acontecido, né, com mais força, com mais alcance, um movimento de resgate, né, das raízes dos povos, e acredito que é o que também você traz aqui. Como você tem visto? Então, o processo de afirmação das identidades, André, ele começa principalmente a partir da década de 70, né, que os povos começam a se organizar, né, ali no fim da ditadura, quando a ditadura está em processo de derrocada, os povos começam a se organizar sabendo que haveria, né, uma nova carta constitucional. E aí esse processo de organização era para romper exatamente com esse processo de invisibilidade e de controle do Estado sobre os povos indígenas. A gente não pode esquecer, André, que na década de 60, né, a ditadura militar dizia que na década de 80 não haveria mais indígena, né? Ou seja, a ditadura militar tinha um projeto de extermínio dos povos indígenas, né? E você não extermina, né? A gente costuma dizer que o processo de colonização aqui, ele foi tão eficaz que mata as pessoas em vida, né? Porque nega a sua identidade. Nos anos de 1980, eram 18 povos indígenas, né? No último censo, não no de 2021 e 2022, mas no anterior, eram mais de 80 povos indígenas, né? Então, esse processo, ele é muito importante e fundamental. E aí não é só para nós, não, né? Porque você veja bem, o pensamento ocidental rompe com a relação ser humano-natureza, né? Porque ele é o antropocêntrico, né? E não é à toa que esse pensamento que rompe com a relação ser humano-natureza, ele está provocando uma mudança geológica que chama antropoceno.
né? Que é a mudança, a única mudança geológica que acontece por ação dos seres vivos, né? E aqui a gente encontra muitas dessas reflexões. Aí eu queria dizer que o livro, né, ele é um chamamento de reflexão, né? Como a gente está produzindo teoricamente há pouco tempo, aqui é um convite para as novas gerações que estão conseguindo romper, né, com esse processo de etnocídio, para a gente pensar junto, né? Chamando, ó, bora aí, bora pensar esse nosso lugar, vamos pensar esse apagamento, né? Vamos pensar que mundo que a gente quer construir. A gente quer construir, continuar construindo esse mundo de destruição, ou nós queremos repactuar a relação ser humano-natureza, né? E ter uma perspectiva e uma expectativa que nós, seres viventes, chamados humanos, né, possamos ainda continuar existindo, né? Porque todos os indicadores diz exatamente o contrário, né? Que do jeito que a gente tem estabelecido esta relação com a natureza e outros seres viventes, né? Ela está nos levando ao nosso próprio abismo, né? E aí a possibilidade dessa afirmação do pensamento indígena se apresentar, né, nessa quadra histórica e a gente conseguir interferir, né, no pensamento geral da sociedade, é uma possibilidade que a gente tem de sonhar, né, com a permanência da existência da humanidade, né? Isso é muito importante. É uma forma da gente semear o futuro, né, para poder colher. Né? A ancestralidade semeando o futuro, André. É isso, lhe agradeço. Me conte onde é que a gente encontra seu livro. Por enquanto, né, a gente tem vendido, vou colocar em algumas editoras. Vocês estão, né, sendo o primeiro lugar que eu estou dando entrevista, né? Mas tem algumas livrarias que a gente vai colocar, por exemplo, tem o Café das Letras que a gente vai colocar, mas por enquanto a gente está distribuindo o livro ainda através de pedidos pelo e-mail tvembaú@gmail.com, né? Através desse e-mail a pessoa pede o livro e aí a gente dá todas as orientações, né? Mas vai ainda para as livrarias, porque como eu te falei, nós pegamos ontem o livro. Bom demais. Te agradeço pelo papo. Eu que agradeço, André. Vou pedir para você finalizar com um recado para o público. Então, eu, né, convido, né, a todos aí a mergulhar, né, sair desse lugar imposto, né, por esse pensamento ocidental, né, que está construiu esse mundo que a gente se incomoda muito e a gente, como eu falei na minha fala anterior, né, está nos levando talvez para um abismo, né, e a possibilidade da reversão disso é a gente repactuar, né, repactuar a relação ser humano-natureza, repactuar as nossas relações sociais, e para isso a gente precisa buscar outras referências. Como Davi Copenau, é fundamental ler um livro chamado A Queda do Céu. O Ailton tem vários livros importantes, né, que pensa esse nosso lugar nesse mundo, né, e busque na ancestralidade, busque nos povos indígenas a referência para criar, né, essa outra perspectiva, né, de sonhar que os nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos vão herdar da gente um mundo possível, né, de se relacionar entre nós com a natureza e com outros seres viventes. No entanto, essa construção não rompe com a existência de Deus, mas é referenciada por ela, já que, segundo essa perspectiva, é através dos olhos de Deus que essa forma de conhecimento é validada. Para alcançar essa suposta evolução do pensamento, exige-se uma neutralidade, entre aspas, racionalidade também, entre aspas, que na prática refletem os valores de um Deus específico, homem, branco, heterossexual, que impõe sua própria e única visão sobre o mundo. E daqui a pouco a gente volta com poesia. Vamos conhecer os versos de Ana Neves no quadro Eu Sou. Daqui a pouquinho.
No Eu Sou de hoje, vamos conhecer Ana Neves, poeta radicada em Recife, que traz nos versos sua forma de entender o mundo. A multiartista natural de São Vicente Ferrer, no interior de Pernambuco, entende a escrita como possibilidade de inventar o próprio universo. Ana Neves no quadro Eu Sou. Oi pessoal, eu sou Ana Neves, eu vivo e trabalho em Recife, mas sou de São Vicente Ferrer, agreste pernambucano, e me considero multiartista porque desenvolvo meu trabalho a partir do texto, das artes visuais, das artes cênicas. Tenho entendido esse processo de utilizar as ferramentas que tenho para comunicar, e aí me serve muito o texto, a imagem e a performance, né? A literatura acontece na minha vida, acho que de maneira assim, bem comum, né? Da infância ainda. Mesmo antes de ler e escrever, eu fui uma criança muito interessada em inventar histórias, contendo narrativas. Então, a palavra apareceu para mim a partir desse momento, assim, de entender a possibilidade de inventar também, de criar coisas. E desde aí eu não me lembro nunca de ter estado sem a possibilidade de escrever, de ler, de entender o mundo a partir dessa linguagem. O meu processo de escrita ele é bem cotidiano, assim, eu escrevo todos os dias, eu escrevo para pensar, eu escrevo para encontrar soluções. Mas o processo de encontrar o outro é muito duro para mim, eu sou muito crítica, então o texto passa por muitos momentos, muitas revisões, muitas edições, até que eu encare ele como um formato que pode encontrar o outro, que não me expõe tanto, né? Eu acho que a palavra expõe muita gente e eu tenho muito cuidado com o texto, talvez por conta disso. Então é um processo trabalhoso, mas o processo de escrita ele é cotidiano para mim, eu escrevo para viver. Eu leio bastante coisa, eu sempre fui muito interessada em poesia mesmo, mas eu sempre li muito, eu gosto de ler, eu gosto de desenvolver meu pensamento na leitura, mas as minhas influências assim, mais fortes mesmo, assim, uma pessoa que eu li muito durante a vida foi Manuel de Barros. Esse foi um ponto assim, muito específico para mim, é um marco, mas eu tenho também Estrada do Patrocínio como uma leitura que me marcou muito, assim, foi muito forte e eu entendi também muita coisa a partir disso. Tenho também escritoras de contos que me marcaram muito, Esther Liu, conterrânea, foi uma pessoa que me marcou muito também ter lido. Lígia Fagundes, eu acho que tem um texto de Lígia Fagundes que marcou a minha vida, assim, que é a Confissão de Leontina. Eu sou marcada por vários tipos de texto e essas referências aparecem também no que eu faço, né? Eu levava uma casa inteira na cabeça aquela tarde quando você veio me dizer que o lugar que a gente vive é um plano suspenso e que poderíamos facilmente morar no olhar de alguém. De noite, peguei meus troços e fui morar na sua retina. Como ainda não tinha levado as cadeiras, fiquei sentada na beira das imagens, rulindo no entendimento delas. Eu tinha compreendido a natureza do morar que você disse. Um dia, fui andando muito para dentro e dei de cara com seu organismo, pensamento, e não entendi a correnteza do seu pensar, e por causa de não entender, fiquei bem aliviada. Voltei com um alívio muito grande na testa e me sentei, sem querer, na sua lágrima e fui parar na sua boca. Você bem sentiu porque me mastigou antes de engolir. E sei que não lhe fiz bem porque me vomitou um pouco mais tarde e eu caí nos seus pés, constrangendo suas unhas. Nunca pensei que uma casa fosse me botar para fora dela. Em 2020, eu autopubliquei a primeira vez. Foi um momento em que eu entendi o que estava fazendo com o meu texto, né? Eu estava escrevendo muito a partir de um personagem, de um mesmo personagem. E aí, nesse momento, eu recolhi tudo isso e autopubliquei a primeira vez Macambira, que é um conto que fala a história de uma menina que sofre o êxodo rural e está contando
a sua história a partir do ponto de vista de ter chegado na grande cidade e o tanto que isso contribuiu para a sua trajetória. E aí, a partir desse momento, eu comecei a participar de um projeto chamado Recita Mata Norte, de recitais, né, em escolas públicas na Mata Norte. E comecei a me aproximar mais dessa possibilidade de estar enquanto ser político, né, de fazer o texto ser político, atravessar a ponte de mim para o outro. E em 2022 eu autopubliquei novamente o livro Parfala. Esses 2 livros, eles são disponíveis em PDF pela internet e eu tenho um interesse em publicá-lo de forma impressa em uma outra edição, mas por enquanto ainda está somente em PDF e pode conseguir comigo. Tá querendo boas dicas de leitura para essa semana? Veja aí o que é que tá na estante da Livraria União. Linduarte Noronha é conhecido por sua produção cinematográfica. Aruanda é reconhecido como influência estética para o cinema novo brasileiro. Ele, no entanto, além de cineasta, era também jornalista e publicou uma vasta literatura na crítica cinematográfica. Parte desse material está em Luz, Cinefilia, Crítica, Arqueologia e Memória do crítico Linduarte Noronha. O professor Lúcio Vilar, diretor do Fest Aruanda, organiza textos de Linduarte publicados entre 1950 e 1960 no jornal A União, uma ótima oportunidade de entender a mente de um dos mais influentes pensadores da arte brasileira. E daqui a pouquinho tem mais poesia pra gente e café também. Não sai daí. Deixarei que morra em mim o desejo de amar os teus olhos que são doces. A melancolia é o norte que conduz o poeta Vinícius de Moraes pelo tortuoso mar do fim do amor. É no sofrimento que ele encontra o alento para deixar aliviada a sua amada. O poema, publicado no livro Forma e Exegese, de 1935, é interpretado aqui por Rafael Câmara no Café com Poesia. Eu deixarei que morra em mim o desejo de amar os teus olhos que são doces, porque nada te poderei dar senão a mágoa de me veres eternamente exausto. No entanto, a tua presença é qualquer coisa, como a luz e a vida, e eu sinto que em meu gesto existe o teu gesto, e a minha voz a tua voz. Eu não te quero ter porque em meu ser tudo estará terminado. Eu quero só que surjas em mim como a fé nos desesperados, para que eu possa levar uma gota de orvalho nesta terra amaldiçoada, que ficou sobre a minha carne como a noda do passado. Eu deixarei. Tu irás e encostarás a tua face em outra face. Os teus dedos enlaçarão outros dedos. Tu desabrocharás para a madrugada. Mas tu não saberás que quem te colheu fui eu. Eu encostei a face na face da noite e ouvi a tua fala amorosa. Os meus dedos enlaçaram os dedos da névoa suspensa no espaço e eu trouxe até a mim a misteriosa essência do teu abandono desordenado. Eu te possuirei mais que ninguém. E todas as lamentações do mar, do céu, das aves, das estrelas, serão a tua voz presente, a tua voz serenizada. Ausência, de Vinícius de Moraes. Eu sou Rafael Câmara, eu venho de Cuité, no interior da Paraíba, mas atualmente eu moro aqui em João Pessoa. Eu vim pra cá em busca dos meus sonhos, que é a arte, porque assim, desde um mês de vida eu já estava nos palcos,
Eu nasci dia 24 de novembro e no dia 24 de dezembro é a missa de Natal. Então, estava tendo uma peça, né, um alto de Natal, e aí eles foram procurando no bairro uma criança recém-nascida e eu fui escolhido. Eu digo sempre que a arte me escolheu, né? A arte foi até a minha casa e me colocou no palco, assim. Ela me toca porque eu posso ser vários. Eu acho que eu posso experimentar um pouco de cada, né? E cada personagem que vem até a mim, para mim interpretar, me alimenta quanto ser humano, sabe? E eu vou me alimentando com os conhecimentos que esses personagens me trazem. Então a arte, ela me leva para outros universos, ela me faz sair da realidade. E a gente volta agora com mais dicas de leitura para você. É hora do Tá na Lista com a nossa queridíssima Sayaka Shoji. E aí, Sayaka, quais são as novidades que a gente tem nessa semana? Oi, João! Oi, pessoal! Tô de volta com mais um Tá na Lista aqui no nosso Literato e é claro que a gente vai conferir as sugestões de leitura de hoje. Então já deixa eu chamar a Naná Sodré, ela que é atriz, é professora de teatro e tá trazendo uma dica de leitura cheia de beleza e amor. Olha só. Oi, minha gente, eu sou Naná Sodré, atriz, produtora, pesquisadora e professora em teatro e tenho uma indicação de livro para vocês. O livro Pretos Prazeres, da escritora Odailta Alves. Esse livro ele fala de amor, vem contra a narrativa de dor e Odailta é escritora, militante, mulher de teatro e é isso. Vamos nos amar? Eu fiquei morrendo de vontade de ler esse livro, eu senti que ela fez um suspensezinho, né? Só deu aquele gostinho e eu amei a dica, já coloquei na minha lista. Mas ó, dá uma segurada que agora é a minha vez. E hoje eu vou falar com vocês de um livro que tá mexendo demais comigo, viu, gente? Tipo assim, de um jeito que eu nem sei explicar direito, mas eu vou tentar. O Perigo de Estar Lúcida, da Rosa Monteiro. Gente, esse livro caiu na minha vida como quem cai assim, num abismo. E aí você encontra um mundo de poesia e acalento lá no fundo do poço. Juro. Esse livro aqui foi uma indicação super especial de um amigo meu, muito próximo, que disse: lembrei de você lendo isso e você precisa ler também. E olha, gente, ele acertou em cheio, viu? Eu tô sentindo que esse livro aqui tá sendo muito importante nesse meu momento atual, meio de autoconsciência e reconstrução, sabe? E aqui no livro a Rosa escreve como quem tá arrancando as próprias costelas, mas ao mesmo tempo com um sorriso no rosto. Acredite se quiser, é uma leitura dolorosa, mas ao mesmo tempo o processo é lindo demais. E ela fala sobre criatividade, sobre loucura, sobre aquele fio tênue que vai separar o caos da genialidade. E tudo isso com uma escrita deliciosa, inteligente, instigante, enfim. E é claro que é sempre bom lembrar que esse aqui não é um livro de autoajuda, tá, gente? Nem mesmo um manual de instruções. Não mesmo, é um convite para você olhar para dentro, bem lá no fundo, sabe? Para questionar os seus limites, os seus silêncios, as suas sombras, mas também para você abraçar sua luz, seu desejo de criar, de viver intensamente. E sabe o que é o mais doido? Você termina uma página e aí você pensa: meu Deus, será que eu sou assim? E aí na página seguinte você pensa: meu Deus, será que todo mundo é assim e ninguém fala sobre isso? E aí na página seguinte você já tá tipo: caramba, eu sou muito assim, tipo, eu sou isso aqui. Enfim, é aquele tipo de leitura que realmente não dá para largar, tá? Mas também não dá para correr, tem que degustar e ir digerindo as palavras, sabe? Você precisa ir devagarzinho mesmo, deixando ela ir atravessar você enquanto você abraça a delícia de ser quem é. Sem mais, tá? Apenas ser. E ó, sem dar spoiler, eu já vou te avisando que se você tá no momento de transformação, de se redescobrir, de amadurecimento, ou se você tá simplesmente aí querendo entender mais sobre como a nossa cabecinha funciona, sabe? Ó,
esse livro é para você. É o tipo de livro perfeito, de verdade, para se ler num fim de tarde, tomando uma xícara de café quentinho para quem é de café, uma xícara de chá para quem é de chá. E eu tenho certeza que essa leitura vai te deixar com o coração meio apertado, mas também feliz de ter topado essa viagem. Então, se você também está precisando desse empurrãozinho aí, leia Rosa Monteiro e leia O Perigo de Estar Lúcida. Eu recomendo demais. E ó, depois você me conta se você também se viu nesse espelho. Tenho a impressão de estar fazendo uma espécie de autópsia invertida da criatividade. Quer dizer, em vez de partir de um todo e analisá-lo, sinto-me como a menina que desmontou por completo o relógio da avó e agora, sentada no chão e cercada de peças, vai pegando uma por uma, examinando-as e tentando entendê-las. Sim, eu sinto que consegui estripar a criatividade em todas as suas partes e que a compreendo muito melhor do que antes de começar a preparar esse livro. Nas páginas até aqui, já fui revelando algumas dessas pitadas, fragmentos que depois, devidamente unidos, pulsarão em uníssono com silvo de máquina lubrificada. Mas ainda me faltam alguns ingredientes. Pouco a pouco, eles irão aparecendo. Muita gente tem imaginação e é criativa, embora depois não faça nada específico com isso. Mas o que está claro para mim é que para que haja uma criatividade produtiva, isto é, para que ela se construa de forma exata de ser alguém que conduz a obra, seja ela boa ou ruim, é necessária a combinação de um bom número de fatores, inclusive um pouco de loucura. E por hoje é só, viu, João? Ó, eu vou ficando por aqui, contar na lista com muitas emoções, muito intenso, e a gente se encontra no próximo Literato. Tchau! O Literato dessa semana vai ficando por aqui, mas se você quiser rever o programa de hoje, vai lá no canal do YouTube da TV Cidade e aproveita. Semana que vem tem mais, hein? Um abraço e até a próxima.